com outras informações, porque o presidente Lula fez um balanço de sua viagem a Bruxelas, na Bélgica. Ele classificou as reuniões com a União Europeia de exitosas e disse ainda que poucas vezes viu tanto interesse político e econômico dos países europeus com a América Latina. Para Lula, esse interesse está diretamente ligado à expansão dos investimentos chineses na região. Além disso, o petista voltou a fazer críticas às exigências do bloco europeu sobre as questões ambientais e afirmou que os parceiros discutem propostas e não ameaças. Lula afirmou que vai responder à carta agressiva da União Europeia em até 3 semanas. A gente separou esse trecho, acompanhe. A Europa tinha feito uma carta agressiva. A carta que a Europa fez para o Mercosul era uma carta que ameaçava com punição se a gente não cumprisse determinados requisitos ambientais. E a gente disse para a União Europeia que 2 parceiros estratégicos não discutem com ameaças. A gente discute com propostas. Nós fizemos a resposta brasileira. A resposta brasileira está sendo discutida com os 4 países e depois nós vamos, daqui a 2 semanas ou 3 semanas, entregar definitivamente a proposta para a União Europeia. Pois é, vamos repercutir com os nossos comentaristas. José Maria Trindade, em Brasília. Zé, aquele discurso meio morde-a-sopra, né? Primeiro ele classifica as reuniões com países europeus de positivas e exitosas, mas por fim faz esse alerta e diz que, inclusive, a carta com exigências dos europeus, da União Europeia, é uma carta ameaçadora. Como é que você avalia esse discurso ambíguo do presidente da República? Ele de início disse que foi boa a reunião, o encontro, numa tentativa de justificar mais essa cara agenda, né? E esse passeio caro. Eu digo isso porque eu sempre defendi mesmo viagens de presidentes da República, de integrantes do Congresso Nacional, porque aprendem. Ver lá fora, né? Fui lá fora e vi 2 sóis, enquanto o dia ardia que sem nenhuma explicação. É assim, é preciso olhar lá fora, ver o que está acontecendo e ter contato. Agora, fazer isso demais, exagerar, como está fazendo Lula, dá a impressão de que está deixando aqui internamente o Brasil enrolado, né? Esta é minha crítica às viagens constantes do presidente Lula, isso eu não tenho a menor dúvida. Ele está valorizando isso aí, a viagem e tal, e que não teve o resultado prático como não tiveram as outras viagens. E quer engrossar. Quer dizer, não, eu mando. E aqui no Brasil, aqui no Mercosul, eu agora presidente do Mercosul, não vou aceitar isso e aquilo. Aceita. O Lula aceita, porque ele quer fazer exatamente esse papel internacional. São, sim, exigências exageradas e um preconceito até, porque faz uma carta com umas restrições, dando a impressão de que o Brasil não cumpre o que promete, o Brasil não está preservando, que o Brasil não está no acordo internacional. E essa carta é cheia de ressalvas, cheia de ameaças, sim, e de desconfiança. Então, assim, há uma maneira de falar do Lula que assopra e outra bate para o público interno, exatamente para os membros ali do Mercosul. Lula tem que chegar a uma conclusão de que se ele vai negociar em nome do Mercosul, o Mercosul é o Brasil, né? O Brasil, o Parque Industrial Brasileiro, ele é maior do que todos os outros somados. O Parque Industrial Brasileiro é que interessa aos europeus, principalmente os nossos consumidores. O Brasil tem o maior número de consumidores da América do Sul. E é esta a atenção em que os europeus olham para o Brasil. E Lula ainda não descobriu isso. O dia que ele descobrir, vai negociar de uma maneira muito melhor, muito mais ampla. Nós estamos no momento aí de chamar a atenção, sim, de várias comunidades, inclusive a Comunidade Econômica Europeia. Então é blá, 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 e Lula mordendo e assoprando, não é nem batendo e soprando. Certo, agora vamos chamar o Cristiano Beraldo. Beraldo, inclusive você quer fazer um complemento acerca do item anterior, as falas do presidente Lula sobre a escravidão, ele que agradeceu o continente africano pelo que foi produzido em 350 anos de escravidão. Você vai fazer um complemento sobre isso. Depois eu peço, por gentileza, que você arremate sobre
o tema que nós tratamos agora, a iminente possibilidade de fechar um acordo com a União Europeia, Mercosul e União Europeia. Beraldo. Não, eu queria só fazer um complemento ao que disse o Pavinato sobre a Educafro, né? Educafro é uma entidade brasileira que tem se especializado em entrar com ação de danos morais coletivos. Vejam, no caso do Genivaldo, que foi morto por aqueles policiais rodoviários federais, naquela cena bizarra que todos nós assistimos dentro de um carro da PRF, a família estava ali lidando com o básico, né? Querendo dinheiro para enterrar, ou cobrir os custos de enterrar o seu ente querido que faleceu de forma trágica e tal. A Educafro entrou com uma ação de 128 milhões de reais de danos morais coletivos e teve apoio do Ministério Público Federal para obter esta cifra. No caso daquela senhora que entrou com aquela mochila enorme num voo da Gol e que depois recebeu a orientação do comandante do voo para deixar o voo, a Educafro entrou com uma ação contra a companhia aérea Gol de 50 milhões de reais. Naquele caso da PM, lá dos PMs que levaram aquele rapaz amarrado, segurado lá pela camisa, enfim, uma cena bizarra também da PM de São Paulo, a Educafro, junto com outras entidades, entraram com uma ação de 500 milhões de reais contra o governo do Estado. Este é o nível multimilionário de preocupação da Educafro com a questão do racismo, porque esse dinheiro todo, essas centenas de milhões de reais que eles estão tentando receber, são para, segundo eles, melhorar essa questão do racismo, fazer investimentos para diminuir o racismo no Brasil. Então, como colocado pelo Pavinato, esta Educafro, para ter alguma moral, para cobrar estes valores na justiça, usar o poder judiciário para auferir este tipo de indenização, esta entidade que não foi vítima de nenhuma dessas circunstâncias, tem obrigação de se manifestar de forma contundente contra esta fala do Lula e mais, para manter a sua coerência, pedir para o governo do Estado foram 500 milhões, agora com o governo federal tem que pedir mais de 1 bilhão para essa fala do Lula. Ou será que a esquerda pode criticar quem fala de escravidão e faz pouco caso da escravidão como o Lula faz? Vejam só os dois pesos e as duas medidas que estas entidades usam em circunstâncias como essa. Agora, esta viagem do Lula, onde ele poderia ter aproveitado esta oportunidade para costurar nos bastidores o fechamento do acordo entre Mercosul e União Europeia, o que o Lula fez? Foi criticar os países ricos. Ele deu aquela declaração ontem dizendo que país rico promete muito, entrega pouco, ficou choramingando em relação aos países ricos, obviamente passando uma mensagem para os países europeus. Quer dizer, ele acha que com esse tipo de diplomacia rasteira, menor, pequena, ele vai resolver algum tipo de problema. Não vai. O parlamento francês se manifestou de forma firme contra o acordo, defendendo os interesses da França, porque a diplomacia do Lula falhou na negociação. Lula já estava dando como certa a assinatura deste acordo, mas não é assim que a vida real funciona. Para que você tenha um acordo desta dimensão, com esta importância assinado, você tem que fazer um trabalho de bastidor imenso, demanda muito tempo, inteligência, tem que ter uma participação ativa do próprio presidente da República para poder contornar as dificuldades. Afinal de contas, nós, nesta circunstância, somos a ponta mais fraca, temos que nos fortalecer, temos que valorizar aquilo que a gente pode dar de contrapartida. Mas Lula está preocupado com blá, blá, blá. E neste blá, 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 a gente só reforça a posição frágil que temos do ponto de vista internacional.
Agora, Tiago Pavinato aqui no estúdio em São Paulo. Pavi, claro, a gente tem tratado dessas viagens internacionais, os objetivos de você conseguir fechar cada vez mais acordos, aumentar o número de parceiros. Agora, como você classifica essas exigências feitas pela União Europeia e as críticas do presidente Lula, que chega a tratar como ameaça? Essa é uma boa tática de negociação do presidente brasileiro, Pavi? Sei. Eu não sei se ele sabe o que significam as palavras que ele usa. E isso é muito verdadeiro o que eu estou falando. Eu não sei se ele sabe o significado das palavras que ele emprega. Porque como é que tem uma reunião boa se nós temos ameaças? E ameaças que não foram respondidas. Tá igual eu esqueci o nome do personagem do Jô Soares, aquele que ouvia desaforo, e meia hora depois, quando ele estava sozinho, ele lembrava do desaforo que ele falou, e ele começava a xingar a pessoa que já não estava mais ali. Porque isso foi levar, essa carta, estas condicionantes foram apresentadas em Bruxelas. E aí ele vira para o público brasileiro e não para o público europeu e fala que não vai aceitar. Por que não disse lá? Não estava prestando atenção, não entendeu? Ou não considera ameaças? Ou quer vender para o público que é ameaça? Porque, afinal de contas, em todos os jornais que eu li, e eu dei uma procurada, né, nesta carta com as exigências europeias, não existe nada de ameaçador. Nada de ameaçador. E ele vira e diz para o público: não, de jeito não vamos aceitar. Nós vamos responder em 3 semanas. 3 semanas, Jesus Cristo. 3 semanas. 3 semanas. Você tem uma comitiva para tratar de um assunto que você leva para o lugar, gasta. Segundo o deputado Sanderson, não sei se isso é de fato verdade, mas ele disse que ia representar, porque o hotel do Lula em Bruxelas, 2 dias, custou R$246 mil, ou seja, 123 mil a diária. Você tem todo esse gasto para a pessoa ir lá buscar uma carta. Era melhor ter posto em DHL, chegava aqui em 5 dias, porque ele tem que pensar 3 semanas. Para que serve aquele mundaréu de gente inútil que estava lá, que não podia responder à altura? Não estavam preparados para essa reunião? É um pouco demais. E o que a União Europeia pede, claro, vai de encontro ao que a União Europeia se propõe. Porque na quarta-feira da semana passada, uma semana atrás, exatamente, dia 12 de julho, o Parlamento Europeu, ele aprovou a Lei de Restauração da Natureza na União Europeia. Tá? 324 votos a favor, 312 contra e 12 abstenções no Parlamento Europeu. Passou por uma pequena margem e essa lei, ela prevê reparação dos danos à natureza de ao menos 20% de zonas terrestres e marinhas de toda a União Europeia e uma redução de 50% do uso de pesticidas químicos até 2030. E o projeto de lei ainda vai permitir que 30% de todas as antigas turfeiras atualmente exploradas para a agricultura sejam restauradas e parcialmente transferidas para outro uso até o final da década. Um percentual que deve chegar a 70% em 2050. Então, o Parlamento Europeu endureceu a legislação de recuperação ambiental na Europa. E é claro que, porque isso dificulta a vida dos agricultores na União Europeia, ela vai exigir dos seus parceiros comerciais um respeito irrestrito ao meio ambiente. Afinal de contas, o Lula ali só prometeu que vai transformar a Amazônia num santuário da humanidade, vai zerar o desmatamento em 2030. Mas o mandato dele acaba em 2026. Ele já está contando com o ovo na cloaca da galinha. Quem é que vai acreditar num senhor de idade avançada que está dizendo que vai ter que passar pelo crivo de uma reeleição e que vai cumprir o que ele tem prometido só em 2030,
no último ano de um segundo mandato que ele não sabe se vai ter. E diante também de todos os dados da realidade que se impõe. Afinal de contas, Lula ele assumiu um governo depois de uma campanha, como quase todas as campanhas políticas, vamos e convenhamos, mentirosas, em que ele apresentava Bolsonaro, Ricardo Salles, seu ministro do Meio Ambiente, como dois tarados contra tudo que é verde, dois facínoras, duas pessoas que tinham pavor da preservação ambiental, os responsáveis por queimadas e desmatamentos. E nós estamos no 7º mês, quase entrando no 8º mês do governo Lula, e o que nós vemos são números ambientais menos favoráveis para Lula em comparação ao governo Jair Bolsonaro. Então quem é que acredita nisso? É difícil de acreditar, ainda mais quando você promete para o seu povo que vai responder isso em 3 semanas. 3 semanas para quê? Para ver qual é a melhor mentira? Pensando em negócios internacionais, qual seria o prazo adequado, então? Bom... tiro curto. Tiro curto, se é uma empresa privada, isso é feito geralmente em 5 dias. Porque a empresa já tem um plano. Espera-se de um governo que já tem um plano. Então, é só você reduzir a termo e explicar como é que você vai atingir as metas ou porque essas metas são inatingíveis. E se você tem toda uma equipe, isso já devia estar pronto lá em Bruxelas. Não devia ter voltado com isso. Ele foi lá para quê? É o que eu falei no começo. Foi lá para pegar uma cartinha, tivesse esperado por DHL. Pois é, o pessoal aqui no chat está dizendo 3 semanas, por quê? Lula vai perguntar para os universitários. Vamos a Brasília, capital federal. Dantas, Lula disse que o Mercosul então vai entregar essa contraproposta para o acordo comercial em 2 ou 3 semanas. As exigências foram tão absurdas assim? Foram ameaças, como disse Lula? Olha só, esse é um tema que vale a pena a gente se dedicar um pouquinho mais, porque ele tem alguns aspectos mais complexos. Nesse caso, especialmente, meus colegas já abordaram aí as exigências de política ambiental da União Europeia. Mas eu queria ressaltar uma outra exigência, que era a de que o Brasil e os países aqui do Mercosul dessem condições idênticas de concorrência às empresas europeias na disputa por contratos públicos no Brasil, concessões, obras de infraestrutura e todo tipo de, vamos dizer assim, de concorrência pública, né, que pode acontecer e que naturalmente está ligada à prestação de melhores serviços ou à expansão da infraestrutura, seja ela, né, de mobilidade urbana, seja de transporte de longa distância, seja, né, ferroviário, rodoviário, não importa. Para nós, para o brasileiro, seria muito importante você ter a abertura dessas concorrências para empresas com, vamos dizer assim, com know-how, né? Com mais especialidade, com capacidade, muitas vezes, de fazer, de cumprir prazos de forma mais rápida, de entregar obras em tempo mais curto, porque toda obra de infraestrutura é uma obra estratégica e que ela lida com o tempo. Se você demora muito para concluir uma obra estratégica de infraestrutura, ela muitas vezes até perde o seu conteúdo estratégico. Então, quando a gente, por exemplo, discute toda a infraestrutura ferroviária do país, a nossa equivale à que os americanos tinham no século XIX. Para vocês terem uma ideia do quão estamos atrasados. Eu vi aí um dia desse, o Lula ia inaugurar, depois desistiu, mais um trecho da Ferrovia Norte-Sul aqui em Goiás, aqui do lado. Era um tramo, inclusive, que já tinha sido inaugurado pelo Tarcísio, pelo Bolsonaro, mas aí tinha lá, sei lá, uma curva, uma coisinha pequena ali que ele ia inaugurar, acabou não inaugurando por questões climáticas, não foi lá, acho que não deu clima. O fato é que a obra, a Ferrovia Norte-Sul, ela está sendo feita desde 2007. Então estamos aí
internacional, o quanto nossos produtos deixaram de ser competitivos, o quanto o Brasil deixou de receber em troca, né, de ter uma malha ferroviária já mais estabelecida, de poder exportar produtos mais baratos, de se colocar no mercado internacional de uma forma melhor. O quanto o Brasil poderia ter ganho, o quanto esse ganho poderia ter sido revertido em mais infraestrutura, em melhores condições sociais, em mais trabalho, em mais postos de trabalho, enfim, na própria expansão da economia e da sociedade de uma maneira geral. A gente está discutindo aí a Ferrogrão, por exemplo, a Ferrogrão, que ela vem sendo combatida por um partido, o PSOL, que entrou na justiça, entrou no Supremo contra a Ferrogrão. Temos a FIOL, que também, em vários momentos, há vários anos também, com problemas de disputa ideológica. Então, a gente vê, às vezes, uma obra aqui, uma ponte, levar 2, 3, 4 anos para ser feita. E aí você vê lá, europeu fazendo em 3 meses, né? O japonês fazendo em 1 mês, o chinês fazendo em 1 semana. É esse tipo de know-how que nós precisamos, mas o Lula não quer. Ele disse não. Ele disse que compras governamentais, que integra esse bojo, né, de concorrências internacionais contarem com empresas estrangeiras, ele diz o seguinte, que essa capacidade do governo de comprar, ela é um instrumento de desenvolvimento interno. A gente sabe qual é o desenvolvimento interno. É o desenvolvimento interno daquelas empresas escolhidas. A Lava Jato trouxe à tona o cartel, o clube VIP de empreiteiras que eram tão beneficiadas por esse tipo de sistema viciado que elas deixaram de ser empreiteiras apenas e se transformaram em grupos econômicos, com atuação na área de energia, na área de infraestrutura, na área de limpeza urbana, na área ambiental, na área de defesa. As empresas começaram a ter de se expandir para a área de defesa, por quê? Porque até o contrato de compra de submarino, o submarino tinha que ser produzido aqui no estaleiro, que tinha que ser construído pelo Odebrecht, por exemplo. Toda a infraestrutura naval, vamos construir, né, navio sonda. Ah, não, mas aí tem que construir com as empresas brasileiras. Quais são? Meia dúzia. Então chama aquela meia dúzia dos nossos empresários amigos, coloca elas como sócias da empresa internacional que tem o know-how, e aí elas vão e constroem. E aí a gente já sabe a história toda, né? Contratos superfaturados, muitos bilhões desviados. Então é esse tipo de resistência ou é esse tipo de mentalidade que infelizmente atrasa o Brasil. E esse é um dos tópicos principais da falta de um acordo em relação à União Europeia. E aí, só para finalizar, é importantíssimo esse acordo na esfera comercial com a União Europeia, para que o Brasil deixe de ser tão dependente da China. A nossa política externa, ela sempre auferiu algum resultado positivo quando ela se colocou de forma pendular, jogando, né, com os interesses das grandes potências, de quem realmente quer investir aqui, de quem quer comprar os nossos produtos, de quem quer fazer essa roda da economia girar. Nós hoje, nosso principal parceiro comercial é a China. Se a China amanhã deixa de comprar proteína animal, olha, não queremos mais comprar gado nenhum, quebra, dá uma girada na balança comercial e aí dá um desacerto total dentro do país e começa a quebradeira em toda essa cadeia aí de produção. Isso vale para tudo, para minério, né, para toda a parte do agronegócio. Então a gente precisa reduzir. Quando você reduz, para você reduzir, você precisa diversificar. Então você precisa, de fato, de novos compradores. Além, claro, você precisa também trazer para o Brasil, produzir internamente, processar boa parte dessa matéria-prima que hoje ela é exportada sem nenhum tipo de benfeitoria, né? Então a gente acaba
sendo exportador cru e importador de produto processado, o que acaba também deixando a nossa balança aí desequilibrada e a nossa economia não evolui, não gera emprego e a sociedade não prospera. Então, infelizmente, nesse caso aí o Lula está errado duplamente. Ele precisa rever aí os seus conceitos e se ele estiver realmente pensando no Brasil. Agora, se ele estiver pensando só no seu grupinho, no seu clubezinho VIP, aí ele pode seguir nessa linha porque está certinho. Só para arrematar, fechar esse assunto, Pavi, você quer... Sim, uma coisa, o Lula ele fala que a Europa tá assim, porque tá vendo a China investir muito, para você ver o grau o grau débil de compreensão dessa relação perigosa com a China. Porque a China é uma relação exitosa a curto prazo. Porque com esta entrada cada vez mais tranquila da China dentro do mercado brasileiro, não trazendo tecnologia, mas vendendo aquilo que ela tem e que provavelmente copiou de outro país, esta expedição que o exército chinês teve aqui no Brasil também, isso é muito preocupante, porque o Lula ele fica se gabando de que a China investe. Olha, a União Europeia, a China está ganhando aqui o mercado. Ele não sabe que daqui a pouco a China pode estar vendendo para a União Europeia aquilo que a União Europeia quer comprar da América Latina hoje. Não se esqueçam, senhores, o Brasil não produzia trigo para alimentar o mercado interno há 50 anos atrás. O Brasil não produzia azeite. Foram as tecnologias da Embrapa que permitiram que, a qualquer época do ano, e em quase todo o território nacional, se cultivasse um trigo de boa qualidade, inclusive azeite no Ceará. Logo, a China, ela enriqueceu como? Países como os Estados Unidos, que tinham muita tecnologia, falavam, a mão de obra lá é mais barata. Eu vou mandar tudo para ser produzido lá. O que eles fizeram? Chuparam a tecnologia e começaram a produzir produtos mais baratos para concorrer com aquele dos americanos. Então, o capitalismo, ele foi engrupido pelo Partido Comunista Chinês dessa forma. Ah, não, lá é mais barato, eu vou lucrar mais, e Lula pensa, com a China eu estou lucrando, mas nesse meio tempo a China pode estar importando, aprendendo e levando para lá, para o seu vasto território, uma tecnologia, um serviço que só o Brasil ou países aqui da América Latina poderiam produzir. Então, ele que abra o olho. Essa parceria com a China pode ser a curtíssimo prazo.